de 45% na comparação com o ano anterior. Então é um número que chamou bastante atenção, nossa atenção, não é? E nessa noite temos aqui Fernando, que é proprietário da Total Blind, empresa de blindagem. Boa noite, Fernando. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Pablo. Boa noite. Boa noite aos ouvintes aí. Satisfação estar podendo participar aqui do QGCast. Tá legal? Coisa boa, Fernando. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, não é? Antes de continuar, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador. Caso você tenha sido abordado em uma blitz da Lei Seca, meu amigo, e tenha sido constatado que você estava dirigindo sobre a influência de álcool, você tem alguns problemas para resolver, que não se limitam ao pagamento do valor da multa, que chega a quase R$3.000. Além da multa, outro problema que é o motorista pego no bafômetro terá que enfrentar é a suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 12 meses. Imagina aí, Pablo, passar um ano sem ter o direito a dirigir. Complicado, hein? Né? Complicado então, mesmo. Comece pelo seu direito à defesa pelo motivo de que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Isso está na nossa Constituição Federal. Converse então, meu amigo, se você teve algum problema aí, converse com o Dabella Despachante para analisar o seu caso. Consulta é grátis pelo WhatsApp, pelo 92 99 519 49 14. Vou repetir, hein? 99 519 49 14. Dabella Despachante, siga sempre a sua melhor direção. Fernando, para a gente começar aí nosso bate-papo, a gente conversou aqui antes, off, eu achei bem interessante. Conta pra gente como foi que tu começou nesse negócio de blindagem. Eu acho que é bem interessante, né? Você que também já passou por uma situação que não foi fácil, né? E foi em busca. Conta aí pra gente como é que foi que tu entrou nesse segmento, você que veio de outro. É assim, para contar, é até engraçado essa história. A gente participava no grupo familiar de alimentação, né? E em 2011 minha mãe sofreu um assalto e eu fui em busca de blindagem aqui em Manaus e não encontrei, né? Não tinha nada apropriado ainda para que acontecesse e eu fui buscar fora, né, esse tipo de serviço. Eu tenho família no Rio, um primo meu andava blindado lá e eu, gente, estou precisando, como é que eu faço? Né, ele, vem para o Sudeste. Aí no Sudeste eu comecei a maturar essa ideia de trazer a blindadora aqui para o Norte e trazer esse benefício aqui para a região. Assim a gente começou. Passo por uma situação nada fácil com a sua... Não, com certeza não. Com a sua mãe, né? Já se preocupa em relação a isso aí. Na verdade, assim, tu viu que não existia uma empresa que fazia isso aqui localmente. Localmente. E aí tu teve que buscar tudo isso lá no Sudeste, no caso do Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro onde eu comecei a maturar essa ideia, através de uma franquia. E aí tu acabou pensando assim, era uma oportunidade, né? Sim, com certeza. Acabou se tornando uma oportunidade. E aí você veio e abriu a empresa. Isso, foi. A gente tem amigos, né? E muitas pessoas precisavam desse tipo de serviço. E a gente começou a maturar e hoje virou um negócio principal para mim hoje, que é a área de segurança, uma coisa que eu sempre gostei, que foi automóveis. Com alimentação, né? O principal ainda hoje do grupo familiar ainda é a alimentação, é o principal item. Eu que migrei para a parte de alimentação, eu tinha vontade junto com meu irmão na época já de mexer com tonar carro, sempre quis mexer com carro de alguma forma. E acabou que pintou essa oportunidade de forma trágica, né, diria, né, para não ser... Através da minha mãe sofrendo risco, eu fui atrás de um serviço e acabou que a gente trouxe isso aqui para o Norte. Entendi, já tinha aquela vontade de trabalhar dentro do segmento. Sim, né? Automobilístico. Que bacana. E Fernando, logo para a gente já entrar no bate-papo, explica para a gente aí, imagina, lógico, a gente conhece, né, tem um pouco mais de conhecimento, queria que tu explicasse como é que é a blindagem, ainda mais a blindagem que passou por diversos momentos aí de evolução, não é mais como antigamente que o carro ficava extremamente pesado. Queria que tu falasse um pouco, explicasse como é que é pra gente, como é que é a blindagem hoje. Vamos lá, gente, de 10 anos para cá muita coisa aconteceu, viu? Graças a Deus a tecnologia e a engenharia veio melhorando muito o material de blindagem
E a evolução no peso, na qualidade, espessura de vidro, transparência de vidro, material agregado na lataria do carro ficou excelente. Você blinda hoje um SUV, um SUV médio, você blindava há 10 anos atrás com em torno de 300 quilos, 320 quilos, certo? Então adicionava esse peso ao carro. Ao carro, tá? O material blindado hoje todo, tanto a parte transparente. De quanto? Hoje em dia fica em torno Hoje de você quanto? vai para um SUV médio em torno de 150 quilos. Redução de 50%. 50%. Eu trouxe até um material, depois você pode mostrar aqui. Você depois tem, tu fala. Vai falando aí que eu vou mostrando. Você pode mostrar aqui. Esse aqui era o material principal, que é o aço. Esse é o aço balístico, tá bom? É o aço inox 304L. Era o material principal da blindagem. E ele foi substituído hoje em quase toda a parte pelo Kevlar, que é o tecido de aramida. Certo? Então, o telespectador não consegue perceber, mas a gente tem a diferença de peso enorme. Ele que está segurando aí, você pode perceber. Então, o Kevlar, a resistência. Não, o Kevlar é 10 vezes mais seguro, mais resistente que o aço. Você acredita? Caramba. É a tecnologia, né? Tecnologia. Então, hoje, o Kevlar, em todo o veículo, lógico que tem algumas partes que são as partes mais frágeis, isso? Que aí é onde entra o aço. Isso, o aço balístico ainda é necessário. Tem empresas, o nosso órgão mantenedor é o Exército, tá? Aqui pela 12ª região. A gente é muito bem atendido, eles são muito sérios. E eles fazem as vistorias. Só que o processo de blindagem é de cada empresa. Então, eu tenho o meu engenheiro, o engenheiro desenvolve o projeto para cada carro. E nós, Total Blind, optamos por seguir a NBR 15000. O que a NBR 15000 diz? Que aço nas frestas e bordas é obrigatório, tá bom? Entendi. Por quê? A gente fala que como você pegou o material, você pode dobra o Kevlar para ver aí. Olha, totalmente maleável. Apesar de ser mais resistente que o aço, ele é maleável. Então, para tiro de 45 graus, o que acontece? Nossa blindagem é de fuga. Se a pessoa chega para te assaltar na tua porta, a tendência é acelerar e receber tiro de lateral. Certo? Então, se o tiro pegar de canto, mesmo ele tendo moldado aqui nos pontos críticos, que são colunas, ele pode transfixar e descolar essa placa. E o projétil adentrar. No aço, não. Pela rigidez, o projétil bateu, deforma o aço, mas fica. Pode chegar até fundir com o aço, mas ele fica. Então, pontos críticos, frestas, aços, maçaneta e retrovisores, a gente segue a norma NBR 15000 aço. Mas isso fala de 100% do carro, 10% é aço, 90% é Kevlar. Entendi. Então, continua muito leve. Entendi. Então, aproveitando, tocou, né, fazer essa pergunta. Hoje, para comprar um carro blindado, tanto novo quanto seminovo, como é que está esse processo? Eu ainda tenho que levar o veículo no Exército ou antes eu tenho que dar entrada? Como é que é? Explica pra gente aí. Explica todo esse processo aí, que é uma dúvida, né? Durante esses 10 anos já aconteceram algumas mudanças, tá bom? Nas normas. Até 2019... quem dirigia carro blindado era obrigado a ter CR, que nem CR de arma, certo? Aí 2021 não tem mais, não se tornou mais obrigatório. O carro em si, ele é legalizado diretamente para o primeiro dono, ou CNPJ ou CPF, certo? Depois disso, esse registro já fica. Essa primeira pessoa que blindou o carro, eu vou colocar ele todo no sistema do Exército, vai ficar tudo normatizado. Então, eu já legalizei o carro. Eu levo o carro para fazer todas as inspeções. Então, ele para o Detran, já está lá registrado com CSV e como carro blindado. Então, a próxima venda tem que ser feita por empresa que tem CR, como a minha. Eu posso vender carro blindado. E aí eu posso pegar e vender para uma pessoa física ou pessoa jurídica que esteja idônea. Então, a única forma que a gente faz é de sempre estar olhando se a empresa ou pessoa física que vai adquirir se está idônea por essas certidões em dia. Então tem uma série de certidões que eu tenho que apresentar também. Sim. A pessoa que vai adquirir, tanto como CPF ou CNPJ, tem que estar sem dívidas com o Estado. Não dívidas financeiras. A dívida não pode ter processo criminal, certo? Ela tem essa restrição. Não pode ter problemas anteriores, tá? Eu não conhecia essa questão aí. Até para uma forma de você restringir, né? Quem vai usar o blindado. Justamente. Certo? Para se manter em boas mãos, né? Eu entendi a lógica, entendeu? Mas eu não sabia. Entendi. Existia todo esse processo. A autorização é para o veículo ou para o veículo? Ou para a pessoa? Para o veículo. Era obrigatório fazer, até 2019, fazer o do veículo e da pessoa que vai dirigir. Certo. Aí você caiu numa blitz, então o policial ia chegar com você, ia ver que no documento está escrito que o carro é blindado, ia pedir, cadê a tua CR para dirigir o blindado? Como uma CR de arma.
Entendi. Aí 2021 não se tornou mais obrigatório. Entendi. Mas era uma forma que eu achava bem legal, porque você mantinha os blindados bem restritos, certo? Também, não é? Imagina. Tu sabia, verdade. tu sabia muito bem que quem estava utilizando, não é aquele carro que é um carro blindado, seria uma pessoa idônea. Né? Isso aí. Que é o esperado, né? E aí, assim, tu falou, né, explicou a blindagem. Agora, qual é o público que procura a blindagem? Cara, é todo segmento. Na nossa região. Na nossa região, mas é um padrão, eu creio que nacional. É todo segmento. Eu tenho classe médica, eu tenho classe jurídica. Então não existe assim um público específico, não? Mulheres, hoje em dia já está bem... Eu tenho o dono de mercado lá do bairro. Tem muita gente que está priorizando hoje quando sabe ou passou por algum sinistro e acha a gente. Não tem, é como falo, né? A vida é uma só, então o preço da vida não diz ali no momento de fechar o processo de blindagem. Uhum. Então não tem um padrão, não posso te dizer, olha, a maioria quem blinda é juiz, é desembargador, é advogado, empresário, não, eu tenho toda mulheres. Forma. Mulheres. Então, na verdade... Eu vou falar, hein, as mulheres que comandam, hein. Elas chegam lá, o marido vai e leva a esposa lá para bater o martelo antes de fechar o carro da família. E acontece muito, que eu acho legal, que se eu pego uma pessoa que não tem condição de blindar, tem 3 carros em casa, esposa, marido e filho, uma faculdade. Ele blinda um que seja, ele mantém sempre o carro da esposa blindado. Interessante. Né? Que aí ela que... o seu bem maior. Bem legal. Esses maridos estão nota 10. Entendi. Né? Faz sentido, que normalmente ela que pega as crianças... isso aí. Não, né? Ela que cuida, né? Ela que faz as coisas, vai fazer as compras, né? Normalmente aqui sim. anda mais de carro, né? Mas não deixa de fazer. Entendi. Imagina, aproveitando isso, né, como tu está colocando, que existem diversos públicos, desde aquele empresário lá do meião da ZL, né, que tem a preocupação, às vezes, infelizmente, trabalha muito com dinheiro vivo e lógico, tem um médico também, um advogado. Os tipos de blindagem continuam os mesmos? São 4, são 3? Como é que está Explica aí pra gente a respeito essa disso? Questão dos tipos de blindagem. Como começou? Deixa eu explicar. A blindagem, ela começou com o nível 1, que era até 38, era uma blindagem de 13 milímetros o vidro. Aí foi depois para a blindagem nível 2, tá? A blindagem nível 2, ela tinha 16 milímetros, salvo engano, mais ou menos um. E a nível 3A. Aí o que acontece? Há 10 anos atrás, a nível 3A era um vidro espesso e pesado, 21 milímetros. Então, e fora que o material opaco agregado era aço, então o carro ficava muito pesado. Nesse tempo, veio tendo amadurecimento, melhora de material. O vidro blindado de 19 milímetros, agora com 10 anos, ou de 17, é esse daqui. Esse aí é o de 10 anos, você pode mostrar. Esse aqui? Esse vidro. Tá. Você pode mostrar, ele é um vidro de 10 anos, você pode mostrar a lateral dele para ver a espessura. É isso aí, esse é um vidro de 19 milímetros. Ele já comporta hoje... O Ailton... Pode mudar a câmera aqui. Ok, tranquilo. Era bom porque aí vai mostrar a espessura de um vidro, né, blindado. Para que você tenha noção, né? Eu falo em milímetros, são 17 milímetros a média da borda. Tu falou da questão de peso, né? Que teve essa mudança, né, no peso até mesmo. O que acontece? O nível 3, a evolução do material fez que o vidro saiu de desse. nível 3A, que é o máximo permitido para civil, chegasse a 17 milímetros. Que era a mesma coisa do nível 2, o material agregado ao nível 2, que só aguentava até 9 milímetros. Então acabou que hoje no mercado a gente só tem o nível 3A para civil. O nível 1 e o nível 2 foram extintos. Entendi. Né? A evolução do material e de peso fez com que esses níveis mais baratos... Mais barato. Mais barato não, desculpa. Que agregavam menos energia no impacto, eles fossem extintos e ficassem tudo agregado no nível só, que são todos os calibres de mão, que é o nível 3A. Que esse vídeo aí... Que é o que a gente está vendo aí, que é a 44 Magnum, submetralhadora .40, 380, 9mm, .45, 357 Magnum, todo o calibre de mão ele suporta. O 3A, qual os calibres? Todos os calibres de mão. O maior é o 44 Magnum, aí vem submetralhadora .40, vem .45, vem 9mm, 380, todas as armas de mão. Caramba, então no 3A o cara já tá... Tá bem reservado. Tá bem... Então acabou, porque tinha 1, 2 e 3, não é isso? 1, 2 e 3A. Aí depois do 3A, que é o máximo permitido para civil, vem os níveis
que são para o Exército, que é o nível 3, 4 e 5. Que aí já não são mais para civil. Que são o tanque, o caveirão, que são de uso do Estado. Fuzil, Aí já é para fuzil, 762, granada, para todos. Para FAL, né, 762, para R15, tá bom? Para todas as armas acima do nível 3A. Entendi. Eu pensei que ainda estava tendo as blindagens de menores calibres, né? Mas também... O que eu expliquei agora, né? A evolução fez que o peso agregado do nível 3A valesse a pena. Valesse a pena e tanto que o mercado estacionou. Você não acha mais nível 1, que era a Armura, que fazia muito nível 1, né? E nível 2 nem se fala mais também. Aí ficou só nesse aqui. O nível 3A. Uma coisa, já que a gente está falando de vidro, eu queria que você mostrasse aqui Pode falar. uma inovação. Você vai pegar esse outro vidro blindado que eu trouxe. Tá. Antes desse, você pode mostrar essa bordinha de aço para eles? Aqui, né? Não sei se dá para ver lá. Essa parte de inox, tem que virar mais um pouco. A mão está em cima. Ah, aqui é? Bem aqui, ó. Ah, tá. Mostra lá, ó. Essa parte aí mesmo, ó. Essa parte já se chama steel glaze. O que acontece? O aço, a tecnologia fez que o aço já viesse inserido na laminação do vidro. Então não preciso mais fazer soldas no carro. Antigamente, para eu não ter gap, que é ponto cego para tiro, eu tinha que fazer uma solda na parte interna das folhas da porta. A tecnologia fez com que isso fosse desenvolvido, que é esse aço inserido entre as camadas. Entre as camadas de vidro e do blindado. Caramba, aqui, ó. Como é que... E não faz tanto tempo assim, não é? Tem o quê? 6 anos. 6 anos. 6, não é? 6 anos que década foi desenvolvido. E tudo isso vem facilitando. Vem mantendo o carro mais original. Então hoje você evita ruído no carro. Né? Que antigamente você tinha muito problema com ruído. Hoje você não tem mais ruído no carro. Você não tem mais que fazer solda no carro. É isso que eu ia te perguntar, né? Como é que estava a respeito disso? Porque imagina, 10 anos atrás, quando o cara ia blindar um carro, tinha ruído, fazer solda. Excesso, né? Tinha que mexer na suspensão devido ao excesso de peso. Suspensão, às vezes, mexia até na caixa de marcha também, Tudo. né? Fazer um reforço. Tinha que potencializar e você restringia muito os carros. Hoje eu blindo... depois não sei se a gente vai entrar nesse assunto agora. Sim, depois a gente blinda qualquer carro. Agora, qual o né? requisito mínimo para eu poder blindar meu carro? Cara, eu posso blindar carro de hoje, que já tem 1.3 turbo para frente. Porque o valor agregado da blindagem hoje é menor. Então o carro não perde seu desempenho. Tá pesando em média, pesa quanto mais ou menos em média? A blindagem ela vai de 120 até 230. Dependendo do carro, porque pode ser uma picape, pode ser um sedã, pode ser um SUV grande, uma SW4. É proporcional à metragem quadrada de material agregado no carro. Entendi. Tanto do Kevlar como da parte transparente. Vou dar um exemplo aqui num carro com um SUV 7 lugares, vai aí dizer... Uma SW, que seja, um SUV 7 lugares. Santa Fé, uma SW4. Uma SW4, a gente está falando de 220 quilos. E tu falou 1.3, então vamos falar aí de um Argo. O Compass, por exemplo, 1.3. O Compass a gente vai para 180. Não, porque aí vamos pro menorzinho, né? Um hatch... 150, um Gol. Um Golf. Gol, 150. 150 quilos. 150 quilos. Entendi. Valor agregado. Entendi. Isso é verdade. Então a gente fala a média de 2 passageiros e 3 passageiros por 7 lugares e 2 passageiros por 5 lugares. É uma conta fácil para fazer. É como se estivesse andando com 2 passageiros. Sempre. Mesmo, 150. E 3 passageiros se for o SUV. O sedã e picape, a conta que a gente faz seriam 2 passageiros. E SUV, a média são 3 passageiros. Entendi. É uma conta para fazer. 7 lugares. Porque imagina, 1.3, aí tu tá falando de um carro já de 180 cavalos. Por aí. Né? A grande maioria já está vindo turbo, então já é um carro que ele já está... Tu pega Mas isso é devido... 1.4, tem, né? Mas antes, imagina isso há 10 anos atrás, você restringir a blindagem a carros V6, V8, devido ao peso agregado. Motores maiores, né? Motores maiores, sim. É verdade. Para poder ter o desempenho desejado, né? Devido ao peso agregado, para ter segurança. Inclusive, eu tinha um amigo que tinha um 300C blindado. Era pesado, bicho. É mesmo? 300C, o Chrysler. Esse é o nosso, eu tenho lá, para depois mandar fotos para vocês aí. A gente tem um 300C, que foi o primeiro carro que eu blindei. Foi em 2012. Ele foi meu, vendi e voltou para mim de novo agora. Aí você vê como a blindagem de 10 anos. Eu peguei ele de volta agora. Intacto, o carro perfeito.
né, tu tá falando 10 anos, eu ia te perguntar isso também, que é uma curiosidade, imagina, que todo mundo tem, quanto tempo dura a blindagem? Ah, legal, muito boa pergunta. Qual é o grande detalhe da blindagem? Eu tenho blindagem da parte transparente, que são os vidros, eu tenho hoje desenvolvido vidros com 10 anos de garantia, tá? E tenho vidros com 5 anos de garantia. Os 5 anos de garantia é um vidro com policarbonato. Então esse vidro, a fabricante dá 5 anos de garantia porque ele é um vidro de policarbonato que ele pode futuramente delaminar, né? Teve outra indústria, outra empresa que desenvolveu um vidro com 10 anos de garantia, com outro material, que não é o policarbonato, é Spal Shields e Centriglass. Então esse material é o mesmo material que mandam para Israel, para áreas de deserto, para todos os lugares do mundo, que ele suporta o choque térmico. Você pode estar à noite menos 20 graus e de dia 50 graus ele não vai delaminar. Né? Esse material, essa tecnologia agregada aí foi show de bola para o mercado. Ainda mais para cá, né? Principalmente para cá, que é totalmente atípico, né? O clima é bem de do Brasil, regiões. devido para a blindagem aqui, é atípico por quê? Por causa da umidade excessiva. Além do calor, a umidade. Então, esse misto de calor com a umidade praticamente cozinha. Então, o vidro sofre muito aqui em Manaus, viu? Aqui no Amazonas, aqui para o nosso norte. Então, eu sempre estou agregando, esses produtos foram desenvolvidos pela gente, a gente ajudou a fábrica a desenvolver, né? Desde 2011, essa fábrica veio aqui e visitou a gente 3 vezes, colocava o carro exposto no sol, botava os equipamentos para medir temperatura, via a dilatação do vidro, via tudo que acontecia, a gente ajudou muito nesse processo. E uma coisa que é muito importante para os ouvintes saberem, vocês também, que vamos supor, eu estou vendendo aqui para um cliente, você é meu cliente hoje, eu estou vendendo, olha, aqui para Manaus, uso o vidro de 10 anos, tá? Que vai ter um valor agregado no seu carro até o final da vida útil dele, mas o Kevlar você tem que usar aqui para a região assim. Você pode mostrar ele lá? Está desligado agora. Aqui. Pode mostrar lá. Pode? Pode. Então tá bom. O Kevlar que é usado normalmente nos carros é com essa face amarela. Amarela, né? Ok? Isso usa muito no Sudeste e Nordeste. Tá. Aqui para o Norte a gente desenvolveu com essa face negra. O que é essa face negra? É neoprene. E o que ele faz? Ele faz com que essa camada, quando eu colo esse Kevlar na lataria, essa parte não fica exposta à umidade nem ao calor, certo? O neoprene defende ela, então ela tem a vida útil estendida junto com o carro. Esse daí, quando está só amarelinho, que eu coloco aqui, principalmente nas portas, 6 meses de chuva, umidade excessiva, ele começa a descamar, certo? Então você tem um material que traz risco para o ocupante do veículo. Então, tudo isso a gente foi maturando com o tempo. Okay? Então, até isso, a blindagem aqui na nossa região, ela tem que ser... Tem que ter todo esse zelo, todo esse outro cuidado. Tratamento devido a umidade grande, excessiva. Calor excessivo. Tudo isso, essas intempéries da nossa região fizeram com que a gente desenvolvesse material específico para cá. Certo? Como a gente é uma concessionária... Então, meus clientes voltam para fazer revisão comigo, semestralmente ou anualmente. Então, isso que eu ia perguntar, a manutenção. Pronto, a gente dá essa seguridade. O que eu fiz? Aqui para o Norte, na época, o pessoal pleiteava muito, pô, Fernando, tem que melhorar, porque putz, a gente vai em São Paulo, outro padrão. Aí o que eu fiz? Gente, deixa eu profissionalizar isso mesmo logo aqui para a região, fazer uma empresa Prime. Fui no Sul, fui no Sudeste, fui no Nordeste, vi o que tinha, e montei uma estrutura, uma concessionária de blindados aqui em Manaus, aqui para o Norte, tanto que nós somos a maior blindadora do Norte. Então eu tenho o quê? Eu tenho venda de carro blindado pronta entrega, semi-novo, já deu blindagem de carro, faço as revisões. Então você comprou um blindado comigo, você vai lá semestralmente ou anualmente fazer a revisão. Então a revisão é semestral? Semestral ou anual, dependendo do tipo, fechamento, né? do tipo de blindagem que o cliente fechou, se foi a de policarbonato ou se foi a de 10 anos. Até isso aí vai. Eu tenho funilaria e pintura para blindado. A gente tem martelinho de ouro para blindado, tudo para blindado a gente profissionalizou aqui para a região. Inclusive película, porque... Então vocês recebem carros de outras cidades? Recebemos também e vendemos para fora. Eu mandei carro para o Rio agora, mandei carro para Belém, mando carro para Roraima. Cara, interessante. A gente tem cliente aqui para o Brasil todo. Que bacana. Bem legal. Bem legal mesmo. 10 anos, né? Então... É o marco, são 10 anos esse ano que está fazendo. Imagina, porque... Pô, quando o cara fala em blindagem, a gente não tem nem ideia, muitas das vezes, quanto tempo dura, né? E interessante isso, que saiu uma portaria um tempo atrás, a gente estava até conversando em off aqui, né? Que era a portaria que
proibia a reparação de qualquer parte e depois veio, né, caiu de novo, né? Pode, só para explicar, Não, foi sim. em 2019, né? Foi. Teve essa portaria. Aham. O reautoclave, o que acontece? Esse vidro de policarbonato, Esse aqui, né? ele sofre delaminação. A fábrica tem fábrica que dá 3 anos, tem fábrica que dá 5 anos, mas ele vai delaminar, certo? O policarbonato em si, ele vai delaminar, é dele, ele vai descamar com o tempo. O pessoal chama de descamação, mas o nome certo é delaminação. Delaminação. E no Sudeste e Nordeste, a gente tem empresas que faziam o que? Eram especializadas em trocar essa camada que delaminava e reautoclavava. Colocava, Certo. só que ela tinha um tempo menor de durabilidade, porque ela não passou no processo todo da laminação do vidro, é só na última camada. E em 2019 o Exército achou que não estava perigoso esse processo. Muitas empresas abrindo, funcionários saíam de algumas empresas que pegavam a reautoclave, então estava muito informal, estava ficando perigoso para o consumidor final. Então eles extinguiram, mas liberaram de novo aí em 2020. Passou um ano off. Na nossa região, essa descamação, né, que é mais popular, ou Que é a delaminação. delaminação, ela ocorre muito mais, não é isso? Sim, é isso que eu falei há pouco para vocês, que aqui, além do calor excessivo, eu ainda tenho a umidade. Então, nossos vidros ficam cozinhando. É como Aqui tu falou, é diferente, né? Eles não assam, né? Eles Eu não asso o vidro, como eu estou no Nordeste, aquele calor seco, né? Eu estou no Rio, né? Quando está eu tenho as 4 estações, né? Aí Nordeste é aquele clima seco, Sudeste eu tenho as 4 estações, mas é seco também lá o verão deles. Sim. Aqui em Manaus a gente tem um ano de calor e 6 meses, principalmente com muita chuva e calor. Então esse cozinhar do vidro é pior ainda, né? E com esse cozinhar do vidro, em quanto tempo, em média, demora para ter essa descamação? Assim, um vidro de 10 anos, ele é um vidro que não delamina. Não. Ele é para qualquer intempérie. Tá? Essa tecnologia dos Paul Shields que você tem glaze. O vidro com policarbonato é dele, ele vai delaminar. Aqui ele só adianta o processo dele. Só que até para o policarbonato, eles estão melhorando o material. O policarbonato, há 4 anos atrás, só davam 3 anos de garantia. Agora as fábricas estão dando 5. Então eles estão melhorando, eles vão melhorando o policarbonato, vão melhorando os produtos. Então, É que eu imagino, né? Um mercado que eu fiquei surpreso. Eu fui ler sobre esse mercado de blindagem, imagina, cresceu 45%. Imagino que a indústria também está evoluindo, né? evoluindo em tecnologia, né? Novos Sim, com materiais, certeza. né? Novos processos. E aí, como tu falou, a evolução aqui, por exemplo, do aço, né? Que já está... o steel glaze, então... Isso. O cliente vai ficando mais satisfeito. Cada vez você tem seu carro mais original. Vocês vão ter um vídeo que eu acho que vocês vão passar aí, que é eu mostrando um Volvo, e tudo do carro volta a funcionar. O carro fica totalmente operacional, você não perde o conforto, você só agrega segurança no seu veículo, independente do padrão. Pode ser um carro de alto padrão, com muita tecnologia embarcada, ou um carro mais simples, que é o perfil de cliente. Eu vou contar a história para vocês aqui. Eu tenho um cliente que era apaixonado por um carro 2009. É um cliente de poder aquisitivo muito alto. Ele, gente, eu quero blindar esse carro. Eu falei, olha, esse carro não tem mais nem vidro, né? Não tem coisa desenvolvida, é muito antigo. Aí ele, mas eu preciso blindar esse carro que eu guardo no meu dia a dia. Eu falei, gente, deixa eu ligar. Eu liguei para a fábrica pediu, olha, manda os vidros originais que eu vou desenvolver o kit para ele. Aí a fábrica, essa de 10 anos, a gente desenvolveu o kit para ele e hoje ele anda nesse carro. Um carro 2009, não posso identificar qual carro, que é antigo, né? Mas é um carro 2009 e ele blindou. Eu ia chegar a esse ponto, né? De perguntar se vale a pena blindar um carro usado, né? Assim, de 2019 para cá e pós-pandemia, muita gente está usando o seu seminovo. Por quê? Aqui, principalmente para a região norte, os carros têm pouca rodagem. Não é como um carro do Sudeste, o carro do Nordeste, você pega um carro com 2 anos, está com 70 mil, 100 mil quilômetros. Aqui em Manaus, os carros têm 20 mil, 15 mil, então muita gente está optando em blindar o seu carro seminovo. O valor que ele ia dispendiar da troca do dele, a depreciação do dele para comprar um novo, ele está aplicando investindo diretamente na segurança. Então é vantajoso, e também o mercado de seminovo é um mercado bem legal, né? Para quem quer adquirir seu primeiro blindado, você começar num seminovo, a gente tem muito produto agora já no mercado com 10 anos de garantia voltando. Então, para você começar, é bem legal, que você já pega o valor agregado da blindagem no seminovo, né? Você pega já depreciado, né? Então, para você iniciar é legal. Isso está tendo muita rodagem hoje. O cliente chega lá, compra seminovo. O cliente que já blindou comigo, deixa o dele seminovo, já blinda, dá o carro de entrada e blinda outro carro. Você está imaginando, a preocupação antes era pegar um seminovo que, devido
a duração da blindagem, né? Mas como tu tá me colocando aqui que tem blindagem hoje com uma validade, né, estendida de 10 anos. Então, se o carro ali tá com 3, 4 anos, eu ainda tenho, teoricamente, 6 anos, né? Como chegou aqui falando teu slogan, que a vida é uma só. É uma só, né? Né? Aí o cara, como a vida é uma só, né? Vou pegar um seminovo, mas será que... Né? Ainda mais quem está procurando um carro blindado, o cara precisa, né? Não é... Às vezes, pior que... Não pode falhar. Não pode. Né? Vocês vão passar aí também. Eu tenho um caso aqui, a gente pensa que não, porque não acontece de mostrarem aqui, mas eu teve muito cliente que já foi alvejado. Eu tive um caso principal hoje, foi um teste pra gente, um teste de prova, que foi um cliente que foi alvejado 30 vezes, foram 30 disparos na picape dele. Uma tentativa de assalto. Caramba. A gente tem fotos aí, depois vocês mostrarem. Vamos já botar. Muita coisa acontece. 30 tiros. Outro cliente, ele vinha passando na rua, uma bala perdida. Você imagina a bala perdida em Manaus? No para-brisa aqui em Manaus, no para-brisa dele. Ele falou, pagou a conta. Tá aí, ó, é o cliente que fala, a conta tá paga. As fotos aí. Caramba, tá aí, ó. Era empresário? Olha, só empresário. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas foi uma tentativa, tentaram entrar no carro mesmo. Ó. Capu, olha aí, ó, coluna A, porta. Isso, certo? alguém chegou perto, né? Não, pararam o carro. Foram dois carros perseguindo e atiraram. É porque é uma curiosidade minha. Atiraram, né? O pneu é blindado, hein? Eu não cheguei a falar, né? Eu ia chegar nesse ponto. Porque imagina, tem para mim, sempre tem duas curiosidades a respeito da blindagem do carro e desconfiança. Da qualidade do pneu, né? E das colunas. Da A, da B e da C. Porque, assim, a gente sabe que quem vive nesse meio de auto sabe que é onde que está a dificuldade ali de fazer a blindagem e o negócio funcionar, né? E sabe que, principalmente, a coluna A é uma coluna que, normalmente, ela é o alvo. Mas como tu mostrou ali na foto, mostra aí de novo aí, Anderson Aquela da Silva. frente, do para-brisa. A do para-brisa. Aí, ó, essa aí, ó. Acho que tem mais uma que pega melhor, uma que está mais distante do carro. Tem a terceira foto ou não? Não, tá bom. Mas dá pra ver, olha, ele foi na coluna, ele foi no entre abrir a porta ali, ó. Entendeu? Ele não teve êxito, né? Mas é que eu falei pra vocês, cada empresa tem seu projeto. O meu engenheiro valida o projeto dessa forma. E tu tá também fazendo projetos específicos, dependendo qual for o modelo do carro, com um profissional de engenharia. Nós temos engenheiro na empresa. Interno, né? Interno, sim. Ele que gera os projetos são validados. Então, cada carro tem um projeto para a estrutura da carroceria. Principalmente a parte opaca. Caramba. Porque os vidros vêm prontos, né? O vidro a gente coloca, encaixa mas a parte do projeto que o cliente não enxerga, esse para mim é o ponto cirúrgico da blindagem. Esse aí não pode falhar. Que foi esse caso aí. Esse caso aí ele enxergou, né? Ele deve ter... Depois te ligou e disse, meu irmão, funcionou. Putz, cara, não, eu tive que pegar o carro, né? Esse carro ficou parado, ele parou em frente ao Ciops ali, eu acho que é Ciops o nome, próximo à bola do produtor. Ele veio sendo alvejado desde aquela... perseguido, acho que da Reserva Duque. Veio fugindo, eram dois carros atirando. É uns 5 quilômetros ali. Isso. Aí atiraram no pneu, o pneu não deixou na mão, ele parou em frente ao Ciops. Aí foi quando ele parou o carro. Aí tu foi buscar o carro. Depois aí a Polícia Civil levou o carro, levou para minha empresa para eu poder tirar os projetos que ficaram entre as camadas, né? Para ver qual era a munição que foi deflagrada lá. Ainda tem isso. Tem né? isso, vai ter a perícia, né? Perícia. Isso mesmo. A gente participou, ajudou. Eu tô imaginando que também o teu corpo técnico, né? Que tu tem hoje na tua empresa, né? E aí, como é que foi para te desenvolver isso em Manaus, né? Porque tu é pioneiro, então. O que a gente fez? Eu trouxe esse meu engenheiro, ele é do Sudeste, né? E o que eu fiz? Eu quis regionalizar a mão de obra. Eu inicializei com o pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro, Sudeste, e depois eu comecei a colocar mão de obra local. E fui desenvolvendo funcionários que são de excelência, hoje não deixam nada a desejar. Eles eles têm treinamento semestral, né? O que vai lançando de novos produtos, eles são balizados. Então, nada a desejar para o mercado nacional, não, a nossa mão de obra. Hoje, nossa mão de obra é 100% amazonense. Local. Coisa boa, né? De saber que imagina... Tem essa visão, né? Tá ajudando a desenvolver um mercado, né? Com certeza. E eles têm treinamento, né? A matriz ainda é Sudeste. 90% da blindagem hoje ainda é Sudeste, né?
Nordeste e Norte, a gente... Agora, em volume, né? Tu acha que em volume hoje a gente representa... O Norte não chega a 10%. 6, Por aí. 7,5%? Eles vão atualizar, eu não estou com ele atualizado. Eu tinha que ver o que eles passaram em 2021. Entendi. Né? Ainda não recebi. Mas eu acho que chega a uns 6%, o Norte. Entendi. Né? Eu falo 6 a 7,5% porque teve esse crescimento, né, de 45%, proporcional, né? Proporcional, imagino que também possa ter tido um crescimento local aqui, né? Aí a instabilidade que a gente está também hoje, a insegurança, né, também aumentou muito essa demanda. Entendi. Né? Fernando, imagina, acabei dando uma lida aí em fórum, aí, em discussão, e aí, né, cara, Aramida, Kevlar. Aí eu digo, é o Bombril, né? Queria que tu explicasse isso. Se é o mesmo material, eu já sei. É porque as pessoas acham que é diferente, né? Certo. É Kevlar. Kevlar. E aí explica aí essa situação. O Kevlar é a marca da Dupont, tá bom? Entendi. E o fio que gera o tecido, que é a placa balística, é o fio de aramida. Aqui, né? Só que ele tem o americano Dupont, que é da Kevlar, certo? E tem outras marcas, né, que vão formar o tecido balístico. Só que a Kevlar ficou famosa no mundo. É como se fosse Gillette. Eu vou comprar Gillette. Aí virou lâmina de virou o nome do produto. É isso aí. Eu falo que eu estava te contando, vi no fórum. Mas é excelente. Quem tem meus fornecedores têm isso aqui. Eu só trabalho com os melhores produtos. Né? Então, os fios, tecidos para o material da Total Blend são de Kevlar. Outra pergunta que eu tenho a respeito das colunas, né, é a respeito de aço de carbono e aço inox. Né? O que é utilizado hoje? Hoje o que é utilizado é o aço inox 304, que é o que não é o mais nobre que tem, que não enferruja. E ele sofre as moldagens sem ter ruptura. Então ele é o aço inox 304L. Não pode ser o 430. Tem muita empresa que usava o 430, que trazia risco tanto para a carroceria como para a parte balística também, devido à ferrugem. Trazia risco para a carroceria o 430, mas por quê? Porque ele enferruja. Porque ele enferruja. E aí ele perde. E aí ele porque você tem que moldar. Contaminava o resto da lataria. Da lataria você tem que moldar. Todo esse aço ele não fica plano. Você molda ele para ficar no formato das colunas, das frestas. Entendi. Então ele sofre, né, toda uma força nele, né, para ele ficar moldado. Então isso aí já aumentava no 430, que não é esse aqui é o 304. Quando você rompe, você abre fibras, né, por ele não ser tão nobre como o 304. Aí aumentava o padrão de ferrugem, onde ferrugem fica frágil. E o 304 se molda melhor a estrutura do carro. Ele é mais nobre e ele não enferruja. Interessante. Outra coisa que a gente usa também, bem legal, desenvolvido para cá, toda a blindagem que a gente faz da parte de aço, ela não é colada, tá bom? Ela é toda colocada com Reverclair e com EVA. Ou seja, a gente pode, em caso de um acidente, de um sinistro, a gente pode tirar essa peça e só trocar. E também esse EVA não deixa que tenha ruído. E o aço trabalha junto com a carroceria, então não tem um problema. Nossa blindagem não enrijece a carroceria. O carro não perde jogo. Por isso que todos os carros que a gente faz passam pelo Inmetro. Porque eu imagino, o carro blindado antigamente o bicho era um caveirão, né? Praticamente, né? Porque o aço ele não é tão flexível, por exemplo, como outros materiais que usam na carroceria, né? Sim. E aí você sabe, né, que quem gosta de carro, né? Com certeza. Que a carroceria ela faz parte do sistema de suspensão. Então a questão ela da trabalha rigidez... junto. E outra aí também, gerava muito ruído. No caso de... Tinha muita reclamação de carro que vinha de fora, o cliente chegava lá para tentar tirar ruído. Isso tudo é de cada projeto. Tanto que tirava o conforto do carro, né? Blindar um carro, para quem não sabe, tirava, né? 10 anos atrás, o cara um carro, tirava, não tinha tanto conforto. Né? Era mais pela segurança. Carro, era segurança total, né? Porque tu não podia ficar baixando o vidro todo o tempo, por conta, né, do sistema, né, do mecanismo, tirou a palavra mecanismo, né, não podia ficar, porque imagina, o bicho era pesado, uma placa. E hoje, aproveito para te perguntar do vidro, tem alguma tecnologia nova, tem alguma novidade a respeito de vidro?
que eu faço? Na nossa blindagem, a gente não altera nada em característica de amperagem do carro, certo? Tanto na mala elétrica do carro, quando o carro tem mala elétrica, aí tem empresa que pega esse amortecedor original, manda para São Paulo e manda reforçar dentro, né? Aumenta a amperagem. Certo? Que é turbina. Que eles chamam de turbina. Aumenta ali o pescoço, né, de ganso ali, aquele. Porque já viu aqueles elétricos da mala que você aperta aqui? Então, eles abrem internamente e aumentam a fiação para ele ficar com mais energia. Entendi. Certo? Mas isso aí altera a amperagem do carro. A rosca do. Né, deve ser, né? Não, porque ele vai por indução. Do motor do motorzinho, do motor elétrico que leva e traz ele, né? A parte interna continua original, mas eles aumentam a amperagem aqui para ele poder ter a força para levar. Só que isso aqui hoje, a maioria dos carros tem muitos módulos que se comunicam. Isso dava muito problema para blindado. Isso no sistema elétrico, no sistema elétrico, por causa dessa alteração. E a gente não faz, ó, na Total Blind não tem corte em lataria. Como eu falei, o aço ele não é colado, ele é todo com Reberclay e com EVA, não gerando ruído. A parte do vidro, para eu compensar o peso, em vez de eu mexer na amperagem da máquina, do sistema do vidro, o que eu faço? A gente coloca amortecedor de 2 estágios. Aí para cada vidro eu posso botar um de 120 newtons, 100 newtons, 80 newtons, conforme o vidro que o cliente escolher. Ele pode escolher o de 21, 17, 19 milímetros, cada peso vai ter um amortecedor compatível para isso. Então esse amortecedor auxilia na subida e descida do vidro, sem forçar o motor e sem aumentar a amperagem do carro. Entendi. Então a gente desenvolveu isso também. Tudo com a experiência, né? Que foi que tu ganhou no mercado, aí tu percebeu essas coisas, né? Por exemplo, do ruído. Tudo isso. Ter mudado a técnica. E a funcionalidade também, né? O que ele falou, imagina, você vai no shopping, aí tem uma pessoa menor, você quer ir na cancela, você tinha todo um desconforto de sair daqui para poder, ou então abrir a porta para fazer isso. E não, o nosso vidro ele faz o ciclo todinho, ele baixa todo e sobe todo, apesar de ser blindado. E funciona no automático. Porque imagina, uma outra preocupação que se tem é a respeito, né? Imagina, tanto do consumo de combustível, né? Que se tinha, imagina, quem já teve carro blindado sabe muito bem disso, e lógico, e dos componentes, né? Freio, pastilha, pastilhas. O mecanismo do próprio pneu, né? Isso também, né? O próprio pneu, né? Então, suspensão, né? Aí como tu falou, antigamente era 300 e poucos quilos, agora hoje em dia é em média 2 a 3 passageiros, então não compromete. Você não é perceptível. Você me perguntar hoje, Fernando, antigamente o consumo aumentava. Você tinha aí 20% de consumo a mais. Hoje em dia você não percebe. Ainda mais agora, nesse momento, né? Que o combustível, né? O combustível tá baratinho. Mas hoje em dia a blindagem, como está leve, não compromete. Eu não consigo te identificar hoje, puxa, aumenta 5% do consumo, aumenta 10%. Então não precisa também alterar o sistema de suspensão? De nada. Precisa mais nada. Fica totalmente original. Nem molas, nem suspensão, pastilha. O peso agregado não pede que mexa nisso. Nem estrutura de porta, fica tudo 100% original. Entendi, bacana. E os SUVs hoje também são os mais blindados? Porque o SUV, imagina, o SUV dominou aí o mercado, né? Matou as State Wagon, as peruas. Salvem as peruas, gente. Matou os sedãs, né? A gente pode dizer assim que terminou hoje, só tem 2 sedãs, né, que dominam, né? Corolla e Civic, os maiores, né? Sim. Das outras marcas, placamento muito pequeno, né? Participação de mercado muito pequena. E os SUVs, eles dominam a blindagem também? Vou te falar, a nível nacional, SUV domina. O carro mais blindado 2021 foi o Compass, em todo o Brasil. Tem isso aí, tá na Abrablin. Eles que coordenam todas as blindadoras do país. Nós fomos cadastrados na Abrablin também, Abrablin. O Compass foi o mais blindado. Depois do Compass veio a SW, salvo engano. 7 lugares, né? 7 lugares. E veio o Corolla. Olha aí. Porque o Corolla já foi um dos carros mais blindados do país, né? Imagina, durante um tempo, eu não tenho cidade, mas o SUV eu acho que é aquilo, né, que tu tava falando, né? O cara deixa às vezes de blindar o carro dele, mas vou blindar o carro da esposa. O carro da mulher, que ela vai fazer, vai levar os filhos na escola, vai fazer compra. E a SW4 é um carro da família, né? Também, sim, né? Verdade, em 7 lugares, né? Agora que aumentou muito, mas ele era bem competitivo. E aqui pra ti, qual é o
no caso aqui do mercado local? Qual Aqui, seria picape aqui comanda. Já é uma praça diferenciada, né? Aqui, Até se eu vou botar aqui 70% meu é picape. 70% não, vamos colocar 60%. Eu blindo muito a picape. Caramba. Aí o restante vai entre sedã e SUV. Inclusive aquela da foto, né? É. É uma picape. Muito cliente blinda a picape. Vai para estrada, ou para família, ou o que seja. E pra ti, como especialista, qual é o... Tu acha melhor, assim, pra blindar no segmento? A SUV, picape, o que tu orientaria, assim, cara? Blinda... Qual a dificuldade? Porque, que é por melhor exemplo... blindar e tal, pra ter um carro blindado, Isso. né, pensando em segurança, é melhor blindar uma picape, é melhor blindar um SUV, tu tá mais seguro, enfim, devido a N fatores. Assim, hoje eu digo que o bom para blindar é o que dá no bolso. O importante é estar blindado, certo? Aquela história, para Independente, cada né? sapato existe né? um... Existe né, para cada sapato, a Cinderela para cada sapato, né? Uhum. Então que tem aquele encaixe. Mas a vantagem de um SUV ou de uma picape, a parte da fuga é melhor. Tem. Uma dica ficaria: eu posso subir uma calçada e sair. Na picape. Na picape, ou num SUV maior, eu consigo subir uma calçada e, se eu estiver sendo alvejado, é atravessar e ir embora. Num sedã você já não faz. Uhum. Ele não tem como Né? fazer isso, né? Mas nossa blindagem é de fuga. Você vai reto, como já aconteceu aqui, eu acho que era a juíza, né? Saiu, aí você achou atacada, saiu levando todo mundo no SUV dela. Saiu arrastando os carros, batendo as laterais e foi embora, quando se sentiu em risco, né? Então, é importante você estar blindado. Tem uma pessoa muito importante aqui em Manaus que falou: Fernando, intimamente, né? A minha preocupação não é a pessoa me conhece, não tenho medo de alguém vai me matar na rua. Meu medo é de o cara não me conhecer e eu tô com um celular, eu tô com um relógio e o cara me dá um tiro do nada, né? Então, ele hoje anda blindado, ele e a família toda, por segurança mesmo. Entendi. Né? Então, eu tenho outro cliente também, um senhor muito educado, que ele fala: gente, olha, eu tenho uma condição financeira boa, abaixo de Deus eu tenho que fazer minha parte. Se eu tenho condição de andar blindado, eu vou andar. O risco iminente não é porque eu tenho que ser político, ou juiz, foi alguma ameaçado, coisa, ou ameaçado, não seria necessidade. Acabou Porque isso. se você andar, a pessoa que experimenta andar de blindado, cara, é uma sensação muito boa. A acústica do carro melhora, você pode estar dentro do seu celular, parou no sinal, se movimentar, você fica mais seguro, dá uma sensação de tranquilidade, né? Então, quem anda de blindado não deixa mais de andar de blindado. Entendi. É porque, na verdade, a segurança é real, né? Ele não vai se isso aí, preocupar em parar no sinal, vai ver se vai aparecer alguém, Aquela sair do tensão. mato, algum lugar. Não vai Sim. ter mais essa tensão. Até a preocupação mesmo, teve o caso, acho que foi do médico, há 2 anos atrás, né? Que o cara tá com uma pedra gigante no vidro dele, porque ele não deu dinheiro. Lá na Bola do Eldorado, salvo engano. Teve Acho um que caso foi lá, assim. jogou uma pedra bem grande lá, o cara. Então, os riscos são iminentes, não precisa ser um assalto, não precisa ser uma arma de fogo, né? Então, se tiver uma condição e que tiver como andar mais seguro, melhor. Que eu falo, a gente abre a escala desde o seminovo, para quem quer começar, ou então quem tem um carro, blindar. Tem facilidades para blindar hoje, você pode financiar, você pode passar no cartão. Entendeu? Falando nisso, muda algo no seguro? O cara sabe me dizer? Aumenta o seguro. Se você for agregar a blindagem, aumenta o seguro. Porque a seguradora deve considerar vai considerar a blindagem, né? Se você sofrer um sinistro, um capotamento, roubar o carro, vai ter que dar junto com o valor que foi agregado da blindagem. Então aumenta sim. O valor é maior, né? É o valor maior. do seguro. Mas tem cliente que não é obrigatório você declarar a blindagem para o seguro. Cara, tem cliente que não coloca. E, imagina, a gente falou dos modelos, eu acabei nem te perguntando, assim, e os modelos mais inusitados, assim, que tu já blindou aqui nesse tempo de operação, né, localmente? O mais inusitado foi esse 2009, bem antigo, desculpa, esse 2009 mesmo, foi. Já tive cliente que blindou Saveiro, cabine simples, manual. Não vou gastar nada não, quero um carro só para eu levar minhas coisas, meus valores, comprou. Investiu X mil reais num carro manual, cabine simples. Então é um perfil de cada... Só para ele transitar e levar o dinheirinho dele, que ele tiver que fazer, eu não sei como realmente que ele trabalhava, né? Na época, eu acho que era mercado. Ele, não, Fernando, eu não vou, assim, conta de cada um. Né? É X mil reais. Se eu comprar um carro melhor, é X mil reais, praticamente o valor. Vou comprar o mais simples que tem. O que é que dá para blindar? Eu falei, Saveiro, cabine simples, na estrada. Pronto, chegou lá com a Saveiro, blinda isso aí para mim.
e blindou. E até hoje está com o carro. Ele blindou com ele de 10 anos. Caramba, nunca imaginei o cara blindar uma Saveiro. Já Porque teve gente que Tu não blinda. pensa, né? porque tu fica pensando só nos carros premium, né? Eu penso assim, pô, blindagem vai ser como um SUV maior, né? Sim. Aí como tu tá Um falando que importado. agora tu pode... eu posso blindar um Golf, um carro menor. Sim. Eu não tinha essa noção. Tem empresa que blinda carro mais simples. Já blindei HB20. Já blindou HB20, já blindou Gol. Então não tem um parâmetro exato. Não tem, né? Pô, o cara Não. blindar uma Saveiro, eu não esperava isso, não. Ou então o cliente blindar um carro 2009. E que pior que Também, ele né? passa... Para desenvolver os Aham. vidros. O cara blindar um carro 2009 também. Em 2017, o cara blindar um carro 2009. Aconteceu? Aconteceu que Ele falou, que eu falei no início lá que sim, o cliente... sim, o seu lá, verdade. É porque a Saveiro... teve que eu digo- desenvolver o kit dele, mas foi feito e porque- o cliente está Entendi. seguro. Tu falou, eu fiquei na cabeça da Saveiro, mas imagina, Saveiro de qualquer forma o cara vai passar despercebido, né? Também. Isso é verdade. Né? Fora isso, além de passar Tu olha uma despercebido, Saveiro, tu não pensa que ela é blindada, né? Verdade. Pensa assim. e Já tu ainda começa vai assim. estar blindado. E Fernando, e os testes? Assim, qual os testes hoje que se faz num carro blindado, em equipamentos? Hoje, fora, imagina, com arma de fogo, né? Que até mostrou os vídeos, imagina, testa aí com diversos calibres, né? Certo. Dessa 3, né? E os testes? Quais são os testes hoje que passam? Vidro. Quem é obrigatório a fazer os testes são os fabricantes. Os fabricantes, né? né? Eu, como blindador, sou montador, eu tenho o CR. CR, né? Né? Quem fabrica tem que ter o título de registro, é o TR. Aí o que acontece? Cada lote desse, vamos supor, uma placa de manta que vem para mim, ela vem com 3 metros por 1,50. Aí ela vem cheia de QR Code. Então, um lote desse aí de 10 peças, foi para teste. Aí eles têm o corpo de prova, eles têm um stand dentro da própria fábrica, eu participei várias vezes, né? Eles colocam e testam cada lote. Então é por lote, no É caso, por né? lote, sim. Também. Então eu tenho Por lote. eu tenho um registro, né? Eu tenho um rastreamento desse meu produto que está no carro. Que é uma preocupação, né? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Dá Sim. mais, né? A mesma coisa acontece com os vidros. Os vidros também, todos têm que ter título de registro, que nem você viu aí, eles levam ao extremo, mas o certo, um corpo de prova para vidro blindado é um corpo de 50 por 50, eles dão 5 tiros. Ele tem que a cada, se não me engano, são 20 centímetros, aguentar um tiro de 44, que é o maior que tem de energia, são 1.400 joules, né, por impacto. Tiro de 44. Tiro de 44, são 1.400 É a joules. arma do Taco Berry, mano. Lembra daquele filme antigo de Charlie Bronson, aquele É, revolver desse tamanho? esse mesmo. Era meia hora só tirando a arma, né? Desejo de matar. Desejo de matar, 1, 2 e 3. Era daquele lá. Esse mesmo. Então, assim, uma coisa que pode deixar, até para avisar, que fica todo mundo seguro, né? Tudo é rastreado. Então, eu tenho como ver aqui, esse Kevlar que colocou no carro X, o lote do vidro, eles têm QR Code do carro Y, tudo tem o registro. Então, o cliente anda totalmente É seguro. tudo rastreável, Tudo né? rastreável, tudo é testado. Tu sabe o lote de cada tudo. coisa. E a gente só trabalha com, eu peço, a nossa prática, devido à implantação da ISO, a gente pede a documentação do fabricante. Eu sei quando é que vai vencer o título de registro, eu sei quando é que ele vai ter que fazer um novo corpo de prova para ser aprovado o material dele de novo. Então, isso tudo a gente Falou- também faz essa prática. Imagina, tu falou, né, sobre montagem, né? Desmonta o carro inteiro? Totalmente. Painel, Fica- pela, Não, o painel não precisa. Eu falo a parte interna toda, a forração, as colunas, teto, pela a parte ele, né? do pela todinho. Né? Aí depois ele é todo higienizado para poder ter o acoplamento do Kevlar e do aço. E quanto tempo aí Do para aço, desculpa. vamos botar um carro pequeno aí, um Polo, quanto tempo para fazer A esse média processo? de blindagem vai de 21 dias úteis. São 30 dias, independente do veículo. É um Entendi. processo lento. Né? É Porque apesar da modernidade, tem muita coisa que ainda é artesanal. E tem Né, muita e tem que validação no processo. É isso que eu ia dizer. Né? O processo tem que ser validado. Vamos pôr, colou uma porta. Vamos lá, tá ok? Faz a foto, tá tudo certinho. Colou o canto de porta, ok. Porta traseira, né? Parte traseira, mala, tudo é rastreado. Fotografa tudo? Tudo. Porque vamos supor, você vai blindar o carro comigo. Pô, tudo Fernando, eu documentado, vou então. confiar em ti. Né? Aí vai confiar em mim, eu não tenho tempo de ir aí.
Aí todo o processo eu vou pegar no final, o processo da blindagem do teu carro, desde a desmontagem até a aplicação de todo o material placa registrado, e você vai receber isso no pendrive, juntamente com o seu kit de blindagem. Então aí vai inclusive a documentação do Inmetro, documentação das ES, além de físico, eles vão tudo no pendrive para você, no cartão também. Digital, que facilita no teu pós-venda, né? Com o tempo, deixa eu olhar o que fizeram no meu carro, olha, pô, tá tudo certinho com ele falou, que eu mostro pro cliente. Minha empresa é aberta, você vai lá, quer blindar o carro, eu vou tirar sua dúvida. Não, vamos conhecer o processo de blindagem. Né? Então é aberto. E um carro grande demora quanto tempo aí? 7 lugares aí? Não é nem pelo tamanho, é quantidade de itens. Vamos supor, vou pegar um carro que tem teto panorâmico, que tem mala elétrica, são carros que vão dar mais trabalho. Né? Por causa do acoplamento, né? O vidro para não ter vazamento. O ajuste depois. Todo ajuste com calma, direitinho, para colocar peça, para voltar a funcionar o vidro. Se for um vidro blindado duplo, tem um móvel e um fixo. Se for de todo panorâmico, a rede tem que continuar funcionando. Não pode ter vazamento, né, de água. Então, antes de desmontar, a gente tem uma cabine de estanqueidade. Então, a gente faz uma chuva torrencial, o carro lá. O funcionário vai dentro, liga, e o carro fica lá uns 20 minutos sofrendo como se fosse uma tempestade local. Né? Uma cabine aqui. Bem legal o processo, é bonito de ver. Até deixa o convite aberto aqui para quem quiser conhecer isso, lá. Né? Fiquei curioso, imagina o teto panorâmico, né? E como tu tá falando, depois eu ainda vou meter ele no teste ali, colocar toda simular uma chuva, né? chuva, não só nele, em todo o carro, né? Na estrutura de porta, nos fixos traseiros, no vigia. Hermeticamente o carro não pode passar nada, nem água, nem vento, né? Senão não pode deixar nenhum ruído. Agora é o seguinte, com essa questão dos veículos elétricos, eu tenho como blindar? Sim. Tu já blindou algum? Vários. Olha aí, ó. Não tem diferença. Não. Até melhor, eles são carros com a cavalagem alta, né? O que muda é só o processo de blindagem, né? A forma da desmontagem, o processo em si da aplicação, que eu uso aço, né? Então, como é que eu tenho que usar o aço para não trazer nada, nenhuma avaria para a carroceria, nem para o sistema elétrico? Tudo isso é validado pelo nosso engenheiro. Então, agora mesmo entreguei um e estou com outro blindando lá, elétrico. Interessante. Curioso por conta dos itens, né? Tecnologia, né? Mas, como tu está dizendo, não tem nada... Não, a gente deixa tudo operacionalizado. E a quantidade de sensores também, não é? Deixa tudo funcionando. A tecnologia desses vidros, principalmente, ele vem até com rebaixo. Vamos supor, um Volvo, ele tem aquela calibração de pista de frenagem. Então, eu não consigo deixar ele todo com a massa balística. Então, ele vem com rebaixo, a gente coloca ele como se fosse no vidro original e vem com aço sobrepondo essa área, né, para tirar o gap. Então, é tecnologia com tecnologia. Fica tudo operacionalizado, funcionando. Entendi. O que o cliente hoje agrega no carro é segurança. E continua com os itens de conforto. Entendi. Muito legal. Então, assim, tu procura manter sempre originalidade, né? Sem mexer na parte elétrica, né? Eu vi que isso sem mexer na amperagem do carro. Justamente. Os acabamentos são finos, a devolução dos forros de porta. Você olha lá, você sabe que é blindado se você falar. Né? Tem amigo aí que não fala para mim, o cara entrou, só ouviu a porta mais pesada, mas entra no carro e não percebe. Né? O acabamento fica bom. A gente volta tudo pro lugar, fica tudo original. As colunas internas não são coladas, elas ficam plugadas ainda, continuam sendo seguras pela borracha interna. A gente mantém praticamente... O que altera o carro seria só o peso mesmo. Porque era uma das questões que você perdia, era a originalidade do veículo. Antigamente, né? Tu olhava assim, tu já sabia que o carro era blindado. Né? Justamente por isso, a questão do acabamento, né? Nas portas. Peso, agregado. Isso. Hoje em dia não. Show de bola mesmo, imagina. Fernando, tempo aí incrivelmente, rapidamente... Já atingimos o nosso tempo? Já. Ainda tem muito assunto? Ainda tem passa rápido. Tempo voou aí, a gente bateu um papo, tu tirou bastante dúvida aí. Que legal. Dúvida, imagina. É um assunto que sempre tem, né? Não tem como, é um assunto que eu acredito que tem muita gente que deve estar... pensando e nos dias de hoje, como tu falou, né? A gente tirou muitas dúvidas. Não tem mais essa que é só um político, um juiz, um advogado. Não, não é restrito mais, né? Não fica numa classe restrita só a blindagem. Hoje ela está difundida. Isso é bom.
Tem o profissional liberal que Sim. quer, o empresário, o proprietário do mercadinho lá no meio, né, da zona da ZL ali, Sim. da zona ZL, leste. ZN, hein? No meio da ZL, ZN. Né, o cara que chega aí, como tu falou, pô, levou um massaveiro pra blindar, nunca imaginei, né? Tu fica esperando ali, o cara vai estar só blindando carro prêmio, né, no máximo. Sim. né? E não é a realidade. E não é a realidade. Não. Sim. Segurança hoje, quando o cliente chega com a gente vai instruindo, abre para a necessidade dele. A gente, que nem eu estou fazendo hoje aqui, muito legal essa oportunidade, a gente tira muita dúvida, né? Gera muito assunto. Sim, e tu, como tu contou, né? Tu entrou no negócio por uma situação que ocorreu com a sua mãe, Isso. né? Tu, putz, não tem na cidade, foi atrás e acabou trazendo para Manaus. É isso aí. Hoje estamos muito bem como referência, viu? Coisa boa. Fernando, pode fazer as tuas considerações finais aí, a turma. Oportunidade, tá bom? E você nem percebeu que é blindado quando eu cheguei. Pois é, rapaz, eu nem imaginei, mas agora eu digo, pô, ele deve também andar andando de carro blindado. Então é isso aí, é dizer que segurança é para todos, a gente tem forma de facilitar e que estamos disponíveis aí Vou aproveitar e até dar um recado do nosso patrocinador. Caso você tenha sido abordado em uma blitz da lei seca e tenha sido constatado que você 12 meses, 1 ano, meu amigo. Então, comece pelo seu direito à defesa, pelo motivo que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Isso está na nossa Constituição Federal. Converse com da Bela Despachante, siga sempre